Todas as frases abaixo mostram verbos ligados à ação de ver. A frase em que o verbo sublinhado não está adequadamente empregado, por não ter seu sentido adequado ao contexto, é. Então vamos lá. O atirador mirou com cuidado o alvo pretendido. Então, mirar, né? Então, o soldado ali, o atirador, ele está mirando, tá legal? Então, ele está olhando, né? Observando ali, mirando, e ele está olhando, está mirando. Enquanto ele olha, ele está mirando, ok? Então, o verbo mirar está bem empregado aqui, tranquilo, correto? Ele pede aquele que não está adequadamente empregado. Alternativa B. O caçador vislumbrou o animal entre a folhagem. Cara, vislumbrar. Terror, o caçador vislumbrou o animal. Cara, terror, normalmente a gente emprega o verbo vislumbrar. Por exemplo, olha, eu fiz uma análise, tá, dos documentos ali e tal, e eu não vislumbrei uma possibilidade concreta, tá, de entrar na justiça, alguma coisa, para você ganhar esse direito, tá legal? Então eu não vislumbrei, após a análise, eu não consegui visualizar, tá, com clareza isso. Então eu não vislumbrei algo. Então a gente tem esse valor, né, do verbo vislumbrar, tá legal? E esse sentido é o mais empregado, é um sentido estendido, figurado. Na realidade, a ideia de vislumbrar é que você não consegue enxergar aquilo com muita clareza logo de cara. Esse é o sentido literal, o primeiro sentido do verbo vislumbrar. Então aqui, o caçador, ele viu o animal entre a folhagem. Então ele estava conseguindo enxergá-lo tão bem assim. Ele não estava tão claro assim. O caçador, ele só vislumbrou, ele não conseguiu enxergar ali com tanta clareza. Tudo bem? Então ele vislumbrou, ele não conseguiu enxergar com detalhe, com clareza. É essa a ideia, tá? Então o sentido original, né, aliás, inicial de vislumbrar é este, tá? De enxergar parcialmente, não totalmente. De alguma forma, você não consegue distinguir totalmente. É essa a ideia. E a gente tem um sentido estendido, porque após análise, aí você consegue vislumbrar alguma coisa. Tá legal? É esta a ideia, tá? Aí se estende no sentido figurado. Bom, então aqui, o caçador vislumbrou o animal, está de acordo, tá? Com o sentido literal da palavra vislumbrar, do verbo vislumbrar. Letra C. No museu, no museu, pessoas observam desatentas os inúmeros quadros. Bom, olha só. As pessoas observam desatentas. Qual é a essência do verbo observar em relação, por exemplo, ao verbo ver? Tá? De repente eu falo assim para você, cara, dá uma olhadinha só. Veja aquela pessoa na montanha. Aí você, poxa, tô vendo lá e tal. Tá, mas não tem nada demais. Cara, observe. Observe. Então, há uma gradação entre ver e observar. Porque quando você observa, você tem mais cuidado, você parte para uma análise. Então, observar já a ideia de ver com mais cuidado. Concorda comigo? É esta a ideia, tranquilo? Então, aqui, pessoas observam desatentas. Quem observa tem que ser atento, tá legal? Então, neste caso aqui, aquela que não está adequadamente empregada é justamente a alternativa C. Porque quem observa já se subentende que ele está atento. E aí, já como a banca colocou esse verbo observar aqui, já marca isso, porque pode cair numa questão de coerência, pedindo aquela que não tem coerência. Por exemplo, observar desatento, a gente tem, é natural que se vai observar, tem atenção. Mas ele falou desatento, opa, temos um problema aí de coerência. Então toma cuidado que isso pode voltar a cair, a banca de vez em quando faz isso, né? Só cobrando a parte de coerência. Cuidado. Às vezes a mesma frase, tá? Então fica ligado. Beleza. Ao entrarem na Capela Sistina, essa aqui gera dúvida. Ao entrar na Capela Sistina, os turistas contemplam obrigatoriamente as pinturas do teto. Ô, Teô,
Cara, se eu estou contemplando, eu estou apreciando aquilo. Eu fui lá porque eu quis, pô. Eu fui à Capela Sistina porque eu quis. Eu não sou obrigado. Eu vou à Capela Sistina, sou obrigado a apreciar as pinturas do teto? Não sou obrigado a nada disso não. Mas sinta aqui a sutileza. É aquela ideia, olha só. Quem vai à Capela Sistina não pode deixar de apreciar as pinturas do teto. Afinal de contas, quem vai à Capela Sistina vai só para isso. Não vai para ver outra coisa, vai para ver o teto. Tá legal? Justamente porque lá as pinturas maravilhosas. Tá legal? Então as pessoas vão à Capela Sistina para justamente apreciar esse teto. Então não há outro motivo a pessoa ir à Capela Sistina. Concorda comigo? E aí, a ideia, olha só. Os turistas contemplam e é natural. Cara, não pode deixar de ver as pinturas do teto. Então esse obrigatoriamente aqui não é aquela coisa, não é que forçosamente a pessoa tem que olhar para o teto e apreciar. Não é isso. É que só vão à Capela Sistina aquelas pessoas que apreciam o teto. Que vão para aquele motivo. Então obrigatoriamente vai olhar para cima e vai apreciar o teto. Porque não tem outra coisa melhor ou que chama tanta atenção quanto o teto. Correto? É esse o motivo do obrigatoriamente aqui. Não é de ser obrigado e tal, tá legal? Mas essa ideia de observar o seguinte, cara, o que tem mesmo é o teto para você apreciar. Então, obrigatoriamente, você vai ver, vai olhar o teto. Não tem como, tá legal? Por isso, cabe essa contemplação. Não é obrigatoriamente que a pessoa é obrigada a fazer isso. Não, é porque é o natural. A pessoa está dentro da Capela Sistina, vai olhar para cima, porque está todo mundo olhando para cima. Não tem jeito, tá? E vai contemplar como os outros também, tá? Então, obrigatoriamente, se fosse ali no seu sentido literal, realmente estaria inadequado o verbo contemplar. Eu não vou contemplar algo sendo obrigado a fazê-lo, tá legal? Mas compreender o sentido do obrigatoriamente aqui é uma tendência natural. A pessoa entrou na Capela Sistina, vai olhar para cima, não tem jeito, tá legal? Beleza, então cabe. O daltonismo não permitia que ele distinguisse, diferenciasse o verde do vermelho certinho, né? Beleza, então a gente notou aí a alternativa C. E aí eu coloquei para você aqui o verbo vislumbrar para ficar mais prático, tá? Então o primeiro sentido dele é enxergar parcialmente, não conseguir distinguir com clareza aquilo que se vê. E aí o animal estava entre a folhagem, tá vendo? E aí no sentido figurado é entender com clareza após uma análise. E é o sentido que a gente mais usa. Rapaz, eu não consegui vislumbrar uma saída melhor, não. Depois de analisar aquilo e tal, tá?